E aí rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Agradecer a todo mundo que está sempre participando do canal, pedir para vocês deixarem uma força no like e na inscrição. Faz bastante tempo aí que eu não faço para vocês um vídeo Black Pill, e esse aqui basicamente vai ser uma Black Pill concentrada, ou um resumo do principal tópico, ou dos principais tópicos da Black Pill que eu consegui compilar aqui nesse único vídeo. Então quero falar para vocês hoje aqui sobre as 3 zonas da Black Pill, que é a zona vermelha, a zona amarela e a zona verde, num único vídeo. Acontece que eu também fiz aqui separadamente cada uma dessas zonas na nossa academia da Red Pill, na nossa fraternidade da Red Pill, que está aqui embaixo, o link na descrição, para você, se você quiser acessar. Os vídeos já estão disponíveis lá no nosso módulo da Black Pill, onde eu separei cada uma delas em um vídeo específico, cada uma aí em média com mais de 20 minutos. E nesse aqui eu vou falar sobre as 3 de maneira mais objetiva e resumida para vocês. O que vale eu destacar inicialmente aqui, rapaziada, é que existe uma diferença entre a escala do VSM da Black Pill e a escala do VSM da Red Pill. Normalmente a gente acaba usando de vez em quando os 3 arquétipos principais, que seriam Sub 5, Norm e Shed, e a Black Pill de vez em quando também usa a escala de números ou notas no VSM, que é mais utilizada pela Red Pill. Eles preferem explicar através dos arquétipos, que para eles faz mais sentido. Então eu uni todos eles aqui, juntando um pouco da Red, da escala de VSM da Red, com a escala de VSM da Black Pill para conseguir entregar esse vídeo. Então olha só, a primeira zona, rapaziada, que é representada pelo Sub 5, é a zona vermelha ou a zona fantasma, ou que eu chamo de zona de rejeição. Quer dizer que nessa zona, basicamente, qualquer mulher que ele se relacionar, que ele encontrar, ele vai receber um sinal de pare, um sinal vermelho. Ele não vai poder, ele não conseguirá progredir ou avançar a partir dessa interação com essa mulher. Muito relacionada, como eu disse, ao Sub 5. Como você detecta ou você nota se você é um Sub 5 ou se você já passou por isso? Principalmente por esses fatores aqui que eu separei. Lembrando que isso aqui é generalização. Tá bom? Eu vou fazer esse vídeo aqui 100% Black Pill para vocês. Sempre haverão exceções. Para quem não sabe quem é o Sub 5, vou recapitular aqui rapidamente. Trata-se do cara que ele é S de short, baixo, U de ugly, feio, F de fat, gordo, I de inches, polegadas, que é o tamanho do pênis, tá? V de vulnerable, que seria vulnerável, pode ser idade, pode ser alguma deficiência física, por exemplo, uma doença terminal, tá? E E de etnia. Então esses são as principais abreviações do que significa Sub 5 e ao mesmo tempo abaixo de 5, abaixo da média. Acontece que para ele, principalmente no jogo virtual, definitivamente it's over, não há possibilidade. Aí existe uma porcentagem de rejeição para ele de mais ou menos 99% para o Sub 5 no mundo virtual. Tá? Na vida real também praticamente se representa a mesma coisa, mais ou menos em média 95 a 99% de possibilidade de rejeição para ele também no mundo real. Basicamente para ele, de certa forma, o suco não vale a espremida. É claro que haverão exceções aqui, dependendo, é claro, do lugar que ele está, da ocasião, da geografia, entre essas coisas, né, também, que eu já expliquei para vocês, mas generalizando, o game para esse cara, it's over, mesmo com o Lux Max, tá? Acontece que a dica aqui para esse cara, normalmente, será o quê? Mesmo assim, ele procurar a maximização do look ou investimento pessoal, principalmente na aparência e até mais mesmo nos outros pilares que são apresentados na Red Pill, como o financeiro. Só o game aqui que não vai para ele funcionar, é uma perda de tempo, ele investir no game, ou ser pua e etc. Porque a probabilidade de rejeição é muito alta. Ele tem uma chance aí de conseguir converter de mais ou menos de 1% a 5%, tá? E o que acontece? Para esse cara, é mais necessário do que nunca ele focar no financeiro e na aparência para que ele tenha outros prazeres e outro tipo de abundância além da sexual, porque na maioria das vezes aqui ele não vai conseguir ter resultado. Então ele precisa compensar investindo. A Red Pill serve muito para esse cara, isso que eu quero dizer. Ele precisa compensar aqui, maximizando o look para ele se sentir mais confiante, ter autoestima pelo que ele vê no espelho, pelo menos, tá bom? Conseguir melhorar pelo menos as interações sociais que ele vai ter, tanto em amizades com amigos e também as profissionais, que vai facilitar muito do lado dele. Se ele depender de mulher aqui, ele vai estar ferrado. Ele precisa compensar a balança com outras coisas tão interessantes quanto. É isso que eu quero dizer para vocês. O próximo aqui, tópico que eu separei, é a zona amarela ou a zona de possibilidade, que é representada pelo Norm, pelo cara comum. Esse cara aqui, ele é um pouco mais difícil de detectar se você é um Norm ou não. Eu, no meu caso, eu me represento mais pelo Norm, eu vou explicar o porquê. E vai facilitar para vocês entenderem se isso se aplica a vocês também. Como eu disse, no caso do Sub 5, ele é completamente excluído, nem acesso à friend zone ele tem. Ele é completamente rejeitado pelas mulheres. Não há nem a possibilidade de que há
uma chance de ele se relacionar sexualmente com essa garota, e nem na friend zone ele entra, que normalmente é quando as mulheres colocam você como plano B, pelo menos, né? Se der ruim, com um cara de looks match mais alto, de VSM superior ao seu, ou um Shed, por exemplo, aí tem você ali para salvá-la ou para socorrê-la se houver essa necessidade para ela. No caso do Sub-5, nem essa oportunidade existe para ele está até excluído da friend zone. Aqui não. No caso do Norm, que está na zona amarela, que vai se tratar do VSM mais ou menos de 5 a 6,5, acima de 5 até 6,5, já o Sub-5 é de 1 a 4, beleza? Aqui pro Norm, há possibilidade ainda dele conseguir relação sexual ou dele converter, então para ele a dinâmica vai ser muito mais interessante e abrangente. Existem muitas possibilidades para ele, que definitivamente para o Sub-5 seria coping. Então aqui nesse caso, pro Norm, full Black Pill é coping, e o game ainda há uma certa chance de que ele consiga alguma coisa, de que ele possa ter sucesso. Pro Sub-5 o game seria coping, na verdade, tá? Então é o seguinte, nesse caso, rapaziada, como que você detecta se você é um norm ou não? Você, por exemplo, é comum para você entrar na friendzone das mulheres, mas não quer dizer que você é completamente um incel. Você já teve namorada, por exemplo, não quer dizer que você teve tanta abundância sexual assim. Mas você até já ficou, consegue até ficar com algumas garotas, nem sempre aquelas que você quer, mais aquelas que você consegue. Você até já teve alguns relacionamentos, ou pelo menos um, e você já, na maioria das vezes, esteve na friend zone de mulheres. Esse cara é o cara que é norm, que as mulheres colocam na friend zone, brincando muitas vezes com a possibilidade do sexo para deixar ele ali como amparo emocional, muleta emocional. Em última hipótese, se os Sheds forem extintos completamente do planeta Terra, porque a natureza feminina inconscientemente, rapaziada, sempre vai deixar um plano B, uma possibilidade para que ela seja resgatada por um homem se não der certo com um alfa, digamos assim. Elas são programadas para fazer isso, mesmo se houverem Sheds em abundância. Entendeu? Sempre elas vão precisar do outro lado da hipergamia, que é o beta, para ancorá-las, para dar um suporte. Então é você que faz esse papel. Nesse caso, rapaziada, foi o que eu falei, o game não é coping, o game ainda pode servir e pode ser útil. Mesmo assim, jogo virtual, ele tem aí um nível de rejeição de mais ou menos de 99% no mundo virtual, 95% a 99%. Já para o Sub-5 seria isso na vida real, e no game virtual praticamente it's over. Quase que 100% de probabilidade de rejeição. Para o Norm, de 95% a 99% de probabilidade de rejeição no mundo virtual. Já no mundo real há uma esperança diferente. Eu coloquei aqui para vocês que há uma probabilidade de rejeição de 80% a 95% no mundo real, dependendo de quão bonito ele é. Entendeu? Subindo na escala e dependendo, se ele é um 5, por exemplo, ou se ele é um 6,5, isso vai fazer diferença. Então ele tem chance aí de converter no mundo real, numa balada, por exemplo, ele pode ser atraente para mais ou menos de 5% até 20% das mulheres, dependendo de quão perto ele estiver do Shed Light. O Shed Light para mim é o cara que pela Red Pill ele tem um VSM aí de 6,5 mais ou menos. A partir de 7, usando números, já seria Shed, na minha opinião. Shed Light seria um VSM de 6,5. É o cara que está quase saindo, quase evoluindo do Norm para o Shed. Beleza? Então, dependendo aí de qual for o VSM desse cara na aparência, até 6,5 ele consegue ter uma chance de converter entre 5% a 20%. Quer dizer que numa roda de mulheres, mais ou menos, você vai ser atraente para uma minoria delas e não será para a maioria. Esse cara é o cara que é o norm. Outro fator também, rapaziada, é que para você terá que investir mais o seu tempo, a sua atenção não sexual, principalmente através do game, para você converter. Haverá mais dedicação da sua parte para você conseguir a relação sexual. Aquela velha história de que o Shed, basicamente, ele troca atenção sexual por atenção sexual. No seu caso, você vai ter que trocar também, investir com a sua atenção não sexual para virar alguma coisa. Talvez sair com a mina algumas vezes, e às vezes vai demorar 1, 2, 3 semanas para você chegar em algum lugar com ela, quando o Shed às vezes não demora nem um dia, no mesmo dia ele já consegue a conversão. Então essa é a diferença também. E aqui também é possível para você desbloquear sinal de escolha, dependendo de quão você investiu na maximização do seu look. Você desbloqueando o sinal de escolha, rapaziada, é quase como se fosse um tratamento de Shed. Quer dizer que a mulher já se tornou um warm approach, uma abordagem morna. Ou seja, você está na zona verde. Quando você toma o sinal de escolha de uma mulher, é como se para ela você tivesse se tornado um Shed, digamos assim. Não com a mesma potência. É um verde meio amarelado. Sabe o verde fluorescente? É um verdinho meio amareladinho, não é um verde forte, claro e intenso como é pro Shed, como igual tá passando aqui na minha TV. É um verde meio fluorescente, dependendo às vezes até fica um verdinho mais forte, tá? Mas não tanto como é pro Shed. Mesmo assim já facilita muito para você jogar, de certa forma diminui também
a necessidade que você terá de aplicar sua atenção não sexual e usar sedução ou game, por exemplo. Por isso que eu indico que sinal de escolha já vai com o Mode 1 direto, para você não perder tempo. Beleza? É uma das maneiras do Norm hoje. Por isso que eu falei que a Red Pill, rapaziada, foi criada. Por isso que, para o Norm, a Red Pill não é coping. Foi o que eu falei pra vocês se lembram? A Red Pill, de um modo geral, foi criada para o PUA, por exemplo, foi criada para o Norm, ou para o que eu chamava aqui de Beta, que é praticamente a mesma coisa. É o cara normal, é o cara comum. Tá? O Sub 5 já seria o Ômega e o Gama, tá? Para quem gosta dos nomes, tal, não levem ao extremo. Beleza? Não levem aos extremos esses nomes, é só para fazer um sentido e facilitar a explicação e vocês conseguirem visualizar na cabeça de vocês. Então foi aquilo que eu disse, PUA e Red Pill foi criada especificamente para o Beta e para o Norm. Serve para o Alpha ou para o Shed, eles precisam? Sim, principalmente da defensiva, mas a Red Pill ofensiva eles não necessitam majoritariamente, a menos que o cara realmente tenha algum problema em habilidades sociais, mesmo sendo muito boa pinta, o que é incomum. Por último, rapaziada, o mais simples aqui é o Shed, que é representado pela zona verde. Quer dizer que, via de regra, jogo virtual para esse cara, por exemplo, ele terá aí uma probabilidade de rejeição de 10 a 20%, ou seja, ele será atraente para de 80 a 90% das mulheres vão achar ele atraente no mundo virtual. Lá ele está fazendo bastante sucesso, não precisa de game do texto, não precisa de porra nenhuma. Só pela aparência dele ele consegue converter com facilidade. Outro ponto é que na vida real é a mesma coisa que no mundo virtual, basicamente. Ele vai ser atraente aí para 80 a 90% das mulheres. Se chegar numa roda de mulheres e perguntar se elas acham ele bonito, praticamente quase todas vão dizer que sim, ou pelo menos a devastadora maioria vai achar que ele é bonito e que ele é atraente sim, tá? Outro fator, o que acontece aqui nesse caso, tá? Com ele é o contrário, são as mulheres que estiveram muito na friend zone dele. Então se você, por exemplo, é o tipo de cara que sempre teve contatinhos na escola, na faculdade, no ensino médio, as mulheres falavam muito de você também, disputavam a sua atenção, você era aquele cara que elas ficavam cochichando, fazendo fofoca, que andava com as minas mais gata, quem já foi mais jovem, tal, foi adolescente, percebeu que sempre tinha esse cara na escola que era o mais popular e que ficava com as minas mais bonitas e que elas sempre falavam deles e estavam perto deles e tal, significa que você era um Shed ou que você é um Shed. Nesse caso não é você que entra na friendzone das mulheres, são elas que entram na sua friendzone, sempre disputando a sua atenção não sexual com atenção sexual nesse caso. Então elas tentam grampear esse cara com sexo, é o contrário. O Norm tem que entregar abundância de atenção não sexual para conseguir atenção sexual. No caso do Shed, as mulheres têm que entregar abundância de atenção sexual para conseguir atenção não sexual. Ou seja, tem que entregar muito sexo, tentar conquistar ele com a peteca para ele entregar relacionamento para ela. Foi o que eu disse. Disputado por muitas mulheres. E o último fator é que o game praticamente não é necessário ou é necessário o mínimo possível. A menos que realmente esse cara seja o que eles chamam, por exemplo, de Shed com autismo. Tá? Que seria o cara que ele definitivamente não tem habilidades sociais, é um bobalhão completo, mesmo sendo um cara extremamente boa pinta, bonitão e shapeado. Esse cara, quando ele tem um game muito ruim, ele não vai para a zona vermelha, ele vai automaticamente para a zona amarela. Quer dizer que ainda há possibilidade de ele converter, mas sabemos muito bem que é exceção. De modo geral, o Shed ele está inserido na zona verde, que para ele praticamente é liberado o acesso ao sexo de uma maneira mais fácil e menos esforçada. Esse é o vídeo.